Já parou para pensar no que os seus colaboradores querem quando o assunto é saúde integrada? Poder treinar em qualquer Smart Fit do Brasil, começar um treino de Hot Yoga toda manhã, pedalar ao som de divas do pop na Velocity, colocar a terapia em dia, ter um plano alimentar junto com o plano de treino. Tudo isso e muito mais pagando uma só mensalidade. Com a Total Pass, você pode oferecer tudo o que seu time precisa para ter saúde integrada. Total Pass, foco total em você. O Superportal VR é a solução que entende os desafios reais das empresas. Para quem lidera com foco em resultados, poder reduzir custos é essencial. Com dados estratégicos, o Superportal gera uma economia de até 12%, impulsionando o crescimento do seu negócio. No RH, onde o tempo é um recurso primordial, o Superportal automatiza e integra processos, economizando 50% do seu tempo. É a chance de poder focar mais em estratégia e onde realmente importa, nas pessoas. Mais do que uma plataforma, o Superportal é um grande parceiro para grandes empresas. Poder centralizar operações em um só ambiente e em um único fornecedor garante eficiência, comodidade e segurança. Um dia comum vira oportunidade quando você tem tecnologia que trabalha a favor da gestão. E as pequenas e médias empresas também podem muito mais com o Superportal VR. Ele entrega exatamente o que elas precisam: praticidade, economia e uma gestão mais ágil. Acesse agora mais de 35 soluções integradas no Superportal e descubra como transformar a sua operação com inteligência e agilidade. Superportal VR, facilidade em um só lugar para você poder mais. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas à edição 2025 do RH Top Sync, o congresso digital que reúne o melhor do RH, os mais lembrados, os finalistas do prêmio Top of Mind de RH 2025. Eu sou Del Moraes, produtor executivo do Grupo Top RH, e eu quero desde já agradecer a sua participação. Eu sou um homem pardo, estatura mediana, cabelos ondulados e grisalhos e barba curta e grisalha. Eu estou vestindo uma camiseta polo azul com a marca do Top Sync e atrás uma estante com alguns objetos. E ontem já passaram por aqui muitas estrelas da constelação do RH. E hoje a gente continua com mais conteúdo, insights e as dicas de ouro destes profissionais que fazem e transformam o RH diariamente. Quero agradecer aos patrocinadores desta edição: Benefício Fácil, Total Pass, Seconce São Paulo e VR, Grupo Souza Lima e Companhia de Estágios, o iConnect e a Pedata. Muito obrigado! A parceria de vocês confirma o valor do nosso congresso. E se você quer conhecer mais das soluções dos nossos patrocinadores, acesse este QR Code. O RH Top Sync deste ano oferece 6 trilhas para você traçar seu caminho. E em cada uma delas, rodas de conversa com conteúdos relevantes, tendências, estratégia e insights exclusivos. Em cada dia, vamos começar com a palestra do patrocinador e, na sequência, abriremos o acesso às demais gravações. Veja a programação de hoje.
Aqui na plataforma Event3, na aba Programação, você escolhe o que vai assistir. As outras abas são Transmissão, onde você assiste aos vídeos, e um breve perfil na aba Convidados. Fique à vontade para interagir no chat do lado direito da tela. Comentários e perguntas serão encaminhadas aos palestrantes que retornarão posteriormente. Lembrando que todos receberão certificado e uma pesquisa de satisfação. E caso você não consiga assistir a todas as gravações, elas estarão disponíveis no YouTube em alguns dias, no canal do Top of Mind de RH. E por falar em Top of Mind de RH, uma pergunta. Você já votou este ano? Não? Então corre lá! As votações terminam agora, no dia 30 de setembro. É muito simples e rápido votar, e você ainda concorre a prêmios. Bom, agora é só apertar o play e mergulhar nessa experiência incrível que é o RH Top Sync. Depois, a gente se vê na noite de premiação, dia 22 de outubro, lá no Tokyo Marine Hall. Os ingressos já estão à venda. Já parou para pensar no que os seus colaboradores querem quando o assunto é saúde integrada? Poder treinar em qualquer Smart Fit do Brasil, começar um treino de Hot Yoga toda manhã, pedalar ao som de divas do pop na Velocity, colocar a terapia em dia, ter um plano alimentar junto com o plano de treino. Tudo isso e muito mais pagando uma só mensalidade. Com a Total Pass, você pode oferecer tudo o que seu time precisa para ter saúde integrada. Total Pass, foco total em você. Olá para você que está assistindo mais um conteúdo do RH Top Sync. Eu sou a Suzy Claverry, CHRO Latam da Total Pass, e hoje a gente vai falar sobre a importância de investir no bem-estar integrado dos nossos times. E a primeira pergunta que eu faço para você dentro desse contexto é: quais as iniciativas vocês têm colocado em prática na empresa de vocês para cuidar do bem-estar dos colaboradores? Cada vez mais a gente tem falado sobre a experiência dos colaboradores, sobre questões relacionadas à saúde física e mental. Então essa pergunta é muito importante. Muitas empresas ainda têm grandes dificuldades de trabalhar as questões relacionadas à saúde física, mental, bem-estar de forma holística, sem entender que isso tudo faz parte de uma experiência positiva das pessoas colaboradoras dentro da nossa empresa. E aí, falando em bem-estar dos colaboradores, não dá para a gente deixar de falar sobre questões importantes como a saúde mental. Hoje a gente sabe que ansiedade, depressão, síndrome de burnout são muito comuns dentro dos ambientes de trabalho, principalmente no cenário pós-pandemia, onde parece que tudo isso se acentuou de forma muito maior quando a gente olha para os cenários das empresas, do universo de trabalho e como tudo isso é praticado dentro de casa. O Brasil hoje, não sei se você sabe, mas hoje é considerado o Brasil o país com o maior número de pessoas que sofrem de ansiedade. Hoje a gente está falando de 9,3% da população que sofrem de síndromes relacionadas às questões de ansiedade de alguma forma. E 52% dessas pessoas sofrem de ansiedade no ambiente de trabalho, o que é um índice ainda mais importante para a gente trabalhar, principalmente como profissionais de RH dentro das empresas. Não dá mais para a gente fechar os olhos para esse cenário quando a gente fala de experiência das pessoas, de colaboradores. E hoje a gente sabe que a gente tem uma série de dificuldades na nossa vida, no nosso cotidiano, que tem a ver com a nossa casa, com a nossa família, com a economia, mas também existe uma parcela muito importante de responsabilização das questões de saúde mental dentro das empresas onde a gente está. Por isso é tão importante falar sobre esse assunto, dar luz a esses dados e pensar efetivamente como profissionais de RH em estratégias que possam ajudar a prevenir as questões de saúde mental no ambiente de trabalho. Entre janeiro e julho de 2024, o número de pesquisas por termos associados à síndrome de burnout, por exemplo, naquelas pesquisas que a gente faz no Google mesmo, aumentou 37%. Esse é um índice bastante expressivo, porque mostra efetivamente que as pessoas estão procurando por informações relacionadas às questões de saúde mental. Através desse tipo de busca, as pessoas buscam informações a respeito de quais são os sintomas, por exemplo, que é feita a síndrome de burnout,
que acontece com as pessoas que estão sofrendo de síndrome de burnout, e muitos também procuram como tratar essa síndrome efetivamente. Então, existe muita dúvida ainda sobre saúde mental, que até pouco tempo atrás, quando a gente olha para o cenário pré-pandemia, ainda havia muito preconceito de se falar sobre questões relacionadas a esse cenário. Hoje as pessoas têm um pouco menos de preconceito, mas ainda tem muita falta de informação sobre essas questões relacionadas à saúde mental. Por isso, tantos índices de busca têm aumentado nesse sentido. 67% dos trabalhadores brasileiros são afetados hoje por aquilo que a gente entende como estresse no ambiente de trabalho. E isso resulta em questões bastante complexas para as empresas lidarem, né? E que existe uma coparticipação dentro desse cenário. Claro que existe uma autorresponsabilidade das pessoas também, das pessoas colaboradoras dentro das empresas, mas existe muito também das empresas na participação desse tipo de ambiente. Hoje a gente está falando que as questões relacionadas ao estresse, por exemplo, elas reduzem aquilo que a gente entende hoje como produtividade. A gente também está falando de questões relacionadas à indisposição de saúde física e mental das pessoas que sentem ali as questões relacionadas ao estresse, à ansiedade, síndrome de burnout e tudo mais. Além disso, tem índices bastante importantes que a gente, como profissionais de recursos humanos, olha dentro desse cenário, como, por exemplo, a diminuição do envolvimento das pessoas com o próprio trabalho. Aquela falta de propósito, a falta de motivação, daquilo que a gente entende como engajamento dentro dos ambientes de trabalho, são questões muito importantes que, em cenários onde a ansiedade é presente de maneira muito forte, afeta-se bastante essa questão da motivação, que obviamente resulta também na queda de produtividade. Além disso, dentro desse cenário, em ambientes altamente estressantes, ou que provocam questões de ansiedade, acontece também um aumento de taxas importantes que a gente mede como resultado de um bom ambiente colaborativo, de um ambiente expressivo quando a gente olha para RH. Em geral, os ambientes estressantes, eles diminuem as taxas, Eles aumentam, na verdade, as taxas de absenteísmo e de turnover. Ou seja, acontece muito mais vezes licenças, por exemplo, das pessoas por questões relacionadas à saúde, seja saúde física ou seja saúde mental. Acontece muitas vezes, as pessoas pedindo demissão de uma empresa para procurar um outro local onde elas entendem que o ambiente de estresse vai ser diminuído para elas. E muitas vezes também acontece aquilo que a gente não consegue ver em todos os índices especificamente. Às vezes a gente como empresa também provoca o turnover, naquilo que a gente fala como turnover involuntário, quando a empresa demite um funcionário por performance, por exemplo, mas por trás desse índice de performance vai ter ali uma relação muito próxima com as questões de ansiedade, que muitas vezes é o que faz com que uma pessoa não esteja atingindo os índices adequados de performance de uma empresa. Então, no final do dia, tudo isso vai estar muito correlacionado quando a gente olha para o sistema, e é importante que a gente, como profissionais de recursos humanos, como lideranças de equipes, consigam realmente trabalhar cenários que sejam mais produtivos e que previnam as questões de saúde mental dentro dos ambientes de trabalho. Entre os principais problemas atrelados à saúde mental das empresas estão, por exemplo, as altas exigências, quando a gente olha para aqueles cenários de metas que são colocadas e que muitas vezes são inalcançáveis ou que exigem um grande índice ali de esforço das pessoas para alcançar aquele tipo de meta, Muitas vezes descompassa entre aquilo que é oferecido como benefício de uma empresa e as cobranças que são relacionadas dentro desse ambiente. Além disso, também tem a grande questão de volume de trabalho, Muitas empresas ainda têm dificuldade de mensurar o volume de trabalho para cada pessoa de maneira individual, entendendo as diferenças entre níveis de senioridade, equipes e etc., o que naturalmente pessoas com mais volume de trabalho têm mais tendência a ter questões relacionadas ao estresse, à ansiedade e todas as questões relacionadas à saúde mental. Além disso, tem a questão de falta de organização e flexibilidade. Muito do que afeta ou do que traz o cenário de ansiedade para os profissionais está na falta de processos, de organizações, de regras claras, de políticas que possam apoiar efetivamente as questões de flexibilidade das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Sem falar nas questões de competitividade excessiva. Hoje a gente sabe, que os talentos do mercado, eles disputam os mesmos espaços. E esse cenário de competição muito agressiva
individual também ajuda a fazer com que as pessoas tenham cenários mais relacionados à ansiedade, síndrome de burnout e etc. Outro ponto também que influencia nesse processo é a ausência de reconhecimento. E quando a gente fala de reconhecimento, não é só o reconhecimento financeiro, mas também o reconhecimento de diversas outras formas, né? Muitas vezes as pessoas têm as questões financeiras relacionadas a esse reconhecimento, mas às vezes é um reconhecimento público, é um reconhecimento por um trabalho executado, é uma premiação específica para essas pessoas. De que forma a gente, como profissionais de RH e como pessoas, líderes, né, das nossas empresas, podemos pensar em formas diferentes de reconhecimento para ajudar a motivar as pessoas dentro do ambiente de trabalho e reduzir as questões de ansiedade. Além disso, a questão de poucos benefícios relacionados à saúde e bem-estar. A gente costuma, como empresa, pensar nos benefícios mais tradicionais para oferecer para as nossas pessoas colaboradoras, sem pensar em trazer benefícios que sejam mais específicos e mais atuais para os cenários que a gente vive, relacionados aí com as questões de saúde física, mental e principalmente a questão de prevenção de doenças dentro desse cenário. Além disso, os problemas mentais e emocionais, é preciso a gente pensar também sobre a saúde física do nosso time. Esse é um ponto muito interessante porque as pesquisas mostram que 47% dos brasileiros adultos hoje são sedentários, ou seja, são pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física. Muitas dessas pessoas têm atividades dentro do trabalho que fazem com que elas fiquem sentadas na frente de um computador o dia inteiro, né, que tenham poucas questões de mobilidade envolvida dentro desse cenário, e a falta da prática dos exercícios físicos contribui para que essa saúde também seja debilitada nos ambientes de trabalho. E hoje, os principais motivos pela inatividade são as longas jornadas de trabalho e poucos recursos para incluir a prática de atividades físicas na nossa rotina. E hoje, quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de um grupo privilegiado de pessoas. Pensando no universo que a gente vive, né, muitas pessoas têm questões relacionadas, por exemplo, à movimentação através do transporte público, né? Muito tempo ali perdendo entre o deslocamento, casa e trabalho, o que naturalmente afeta as pessoas dentro desse cenário e faz com que o tempo delas diminua para a prática de atividade física, né? Como é que a sua empresa está pensando dentro desse cenário em criar benefícios ou trazer opções para que essas pessoas possam, de uma maneira realmente eficiente, incluir a atividade física dentro das suas oportunidades diárias ali de movimentação? A verdade é que a saúde física e o cuidado com a saúde mental, eles andam lado a lado. Não dá mais para a gente dissociar uma coisa da outra. Quando a gente está falando de uma saúde física debilitada, naturalmente isso vai ter uma interferência muito profunda na nossa saúde mental. E quando a gente está falando de uma saúde mental debilitada, muito provavelmente você vai ter uma saúde física também. Então é importante que a gente pense nas questões de saúde e bem-estar de uma forma holística, bastante fluente dentro desse cenário. E eu vou trazer para vocês algumas vantagens de investir no bem-estar integrado da sua empresa, onde a gente fala, né, de integrar a saúde física e a saúde mental. Uma das questões que mais são afetadas positivamente quando você investe de forma preventiva na saúde física e na saúde mental é a questão da motivação dos colaboradores. E, naturalmente, motivação gera produtividade. A gente sabe que colaboradores que estão mais motivados, mais conectados com o propósito da empresa, com os ambientes de trabalho, sendo bem cuidados física e emocionalmente, naturalmente isso se reflete na performance que eles vivenciam. Além disso, tem a questão da atração de talentos dentro desse cenário. A gente sabe, né, que empresas que trazem benefícios de saúde física, de saúde mental e pensam efetivamente nas questões de experiência das pessoas colaboradoras, trazem e atraem naturalmente mais talentos para trabalhar com elas. Além disso, a gente também tem a questão de diminuições de taxas muito importantes, como, por exemplo, os afastamentos dessas pessoas por questões de saúde física ou mental, a questão da diminuição da taxa de rotatividade, o famoso turnover que a gente fala dentro de recursos humanos, e as questões do absenteísmo também dentro desse cenário. Ou seja, investir em saúde física, saúde mental e pensar no bem-estar de forma holística faz com que a sua empresa tenha resultados de negócio no final do dia. Quando a gente está falando de gestão de talentos, é para que a gente, dentro das áreas de RH, sejam áreas também que consigam se conectar e serem estratégicas em relação ao negócio. Trabalhar os cenários de saúde física
física e mental ajudam com que o seu negócio prospere mais, principalmente em relação à produtividade e lucratividade no final do dia. E aí você sabia que serviços aplicados, focados na prática regular de atividade física, ajudam a combater, por exemplo, a sinistralidade? Aquela taxa que a gente, como área de RH, sempre mede, quando a gente olha para os cenários de plano de saúde. Ao ter colaboradores mais ativos, acontecem menores problemas atrelados à saúde física e mental. Portanto, diminui a sinistralidade, aquela taxa que a gente tem geralmente de gastos com os planos de saúde. Ou seja, é muito mais importante e muito mais lucrativo você atuar na prevenção do que na doença. E é isso que a gente tem que pensar dentro dos planos de ação que a gente tem dentro das nossas empresas quando a gente fala de bem-estar. E a reflexão que eu deixo aqui para vocês dentro desse cenário é o que a gente pode fazer hoje para que os nossos colaboradores se sintam cuidados de forma integral. O que você está colocando no plano de ação da sua empresa em ações efetivas, não só de curto, mas também de médio e longo prazo, que possam fazer com que essa questão de bem-estar esteja muito atrelada às experiências positivas dos colaboradores. Eu convido você a conhecer a Total Pass, um benefício de saúde que fala muito de forma conectada com a saúde e o bem-estar das pessoas colaboradoras, trazendo aí a saúde pensada de forma holística, pensando em saúde física, em saúde mental e saúde nutricional. Então aproveite este momento para conhecer mais sobre a gente também.